Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Podeis assentar, por gentileza. É uma alegria poder estar de volta à minha casa. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor e agradeço desde já pela recepção sempre muito maior do que a gente merece. A gente não merece nada, né? Tudo é pela misericórdia de Deus, mas o Senhor usa os seus servos com bondade, com misericórdia, e isso é muito bom. Meus irmãos, eu estou feliz aqui em rever os irmãos, rever os meus companheiros aqui pessoalmente, irmãos que eu amo. É muito bom estar aqui. Eu quero ser bem simples, aliás, eu não consigo ser complicado. E o pastor, pela bondade dele, pela misericórdia de Deus, está me dando a oportunidade. Eu quero que você abra a sua Bíblia, se você trouxe, eu sei que você trouxe, no livro de Mateus. Eu não sabia, eu nem lembrava que era o culto de missões, mas tem algo especial quando a gente tem o ardor missionário no coração, né? Mateus capítulo 9, a palavra que é quase um textuário de missões, mas eu confesso aos irmãos que eu não tenho outra coisa para dar a não ser aquilo que o Senhor Jesus já colocou no meu coração. Capítulo 9, versículos 35 ao 38. Eu quero ler essa palavra muito conhecida nesta manhã. A palavra de Deus diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém. Glória a Deus. Eu trago saudações do pastor Ron Bernier. Ele me mandou uma mensagem agora pedindo para passar saudações para o pastor e para a igreja. E eu trago saudações da igreja também e da minha esposa, Vivian, que está ali em Fall River. Daqui a pouco começa o nosso culto lá também, às 11 da manhã. Meus irmãos, essa palavra, como eu disse para os irmãos, é muito conhecida e não tem nada de novo. É tudo aquilo que a gente já sabe. O que me chama bastante atenção nessa palavra é que Jesus sempre orou e sempre abençoou e sempre curou e sempre fez muitos milagres, treinou, capacitou. Mas aqui nessa palavra, Jesus, ele nos ensina a orar por algo especial. Dentro daquilo que Jesus veio fazer na terra, cumprindo a missão que, em obediência ao seu Pai, e nos deixando uma missão, ele, com esta palavra, mostra que a situação não é muito favorável desde o início. Que o problema da igreja não é falta de colheita ou de lavoura. Que o problema da igreja é falta de trabalhadores. Mas eu não quero começar a palavra de trás para frente, mas eu quero só para te fazer pensar durante essa palavra. Jesus, ele no versículo 38, ele diz rogai. Rogai é clamar com grande ênfase a algo, é pedir com força, né? De com força, como diz aí o interiorano, né? Pedir de com força para alguém. E ele diz: rogai, pois, ao Senhor da seara. Mas nesta palavra,
Jesus vem de uma campanha de treinamento, de milagres, de grandes coisas que ele havia feito e estava fazendo. E a Bíblia diz, o evangelista Mateus diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Eu falei para o pastor, acho que ontem à noite ou hoje de manhã, que eu sou pastor de igreja. Eu não sei pregar, mas eu falo a palavra de Deus. E é interessante que Jesus, ele percorria todas as cidades e aldeias, e aqui eu já tiro uma lição para nós, e eu amo a forma como a nossa igreja faz missões, porque nós estamos em todos os lugares, onde tem uma Coca-Cola nós estamos, né? Não estamos só nos grandes centros, nas grandes avenidas, nos grandes centros empresariais e comerciais, apesar de que a estratégia é necessária e Deus usa os nossos líderes em estratégia, mas nós estamos também nas aldeias, nós estamos também nos pequenos povoados, nos vilarejos. A verdade é que com esta palavra, Jesus está dizendo assim, olha, não é você quem escolhe quem vai salvar. Sou eu quem aponto quem vai salvar. Então, você não precisa ficar escolhendo esse aqui eu prego, aquele ali eu não prego. Não, Jesus percorria todos os lugares. E hoje ele usa a sua igreja para percorrer todos os lugares. Não importa se você é um alto executivo, está aqui em cima, ou se você é só uma manicure, ou talvez alguém que esteja limpando alguns banheiros numa empresa. O Senhor Jesus quer te usar para percorrer todas as cidades, todas as aldeias, todas as áreas da sociedade para anunciar este evangelho. Jesus, ele olhava e percorria todos os lugares. Ele ensinava. Ele estava ensinando o evangelho. Existem várias formas de evangelizar. Jesus, ele ensinava nas sinagogas. Alguns deles já tinham um grande conhecimento, eram religiosos. Então Jesus ia e falava das profecias, falava daquilo que havia de se cumprir, se apresentava às vezes com ou parábolas ou palavra profética, mas ele ensinava o evangelho. O ensino da palavra de Deus é primordial, aliás, ele é a única coisa que transforma. A palavra de Deus é aquela que penetra na divisão da alma e do espírito. Eu me lembro de ouvir um testemunho uma vez de um pastor batista. Ele disse que se envolveu muito jovem com o evangelismo. E ele não sabia evangelizar, então ele estava no campo de treinamento, lá no Brasil, indo de casa em casa, num dia de evangelismo. E ele disse que chegou na primeira casa e alguns jovens estavam ali. E ele disse, olha, eu gostaria de convidar você lá para a minha igreja. Lá hoje à noite vai ter a noite da pizza. Foi o que o pastor falou aqui, não minta. Vem para o churrasco, né? Lá vai ter a noite da pizza, é muito legal, os jovens se reúnem. E ele disse que foi numa casa e anunciou a noite da pizza. Foi na outra e anunciou uma coisa, um departamento da igreja. E ele estava se decepcionando com tudo aquilo. Porque ele disse assim, ninguém me ouve. Ninguém presta atenção no que eu falo. E ele disse que ele chegou em uma casa e um senhor atendeu. E ele começou a fazer propaganda da sua igreja e falar o que tinha na igreja e como eram os departamentos. Mas disse que o Espírito Santo deu um clique nele. E ele disse assim, que ele começou a falar versículos bíblicos. Ele disse, você sabia que o Senhor Jesus te ama? E ele começou a citar versículos bíblicos. Enquanto ele citava versículos bíblicos, ele disse, porque na Bíblia diz assim, e a Bíblia diz assim. E aquele homem começou a chorar e a descer lágrimas, e ele disse que houve um quebrantamento. E naquele dia o Espírito Santo disse para ele assim, o que faz a diferença é a minha palavra. Não é a força, o convite da sua palavra, é a força e o poder que há na minha palavra. Então, você quer evangelizar? Evangelize anunciando a palavra de Deus. Ensine a palavra de Deus. Faça aquilo que o Senhor Jesus fazia. E pregando o evangelho. Há uma diferença entre pregar e ensinar. Eu não me considero um pregador, eu me considero alguém que está começando a aprender a ensinar alguma coisa. Mas o pregador, o ensino é mais profundo.
você vai mais dentro da palavra, você ensina mais a palavra. A pregação, ela já é mais algo de impacto. Existem pessoas que pregam e aquilo causa um movimento muito grande. Deus trabalha, Deus faz. E eu acho lindo isso. E as pessoas recebem aquela palavra. Não há muita explicação teórica, não há muito grego ou hebraico envolvido, mas é uma palavra de impacto, é uma palavra que Deus usa para transformar, para tocar no coração. A pessoa não sabe por quê, mas algo remove aqui dentro dela, ela sente o desejo de ter esse Jesus e vem. E Deus levanta ensinadores, Deus levanta pregadores, mas a Bíblia diz, ou Mateus diz aqui, que Jesus ele ensinava, pregando o evangelho do reino. É interessante, irmãos, que nós estamos vivendo um tempo bem difícil. Estamos vivendo um tempo em que estão pregando muito. Hoje, as nossas redes sociais, né, estão cheias de pregações, cheias de coisa, mas estão pregando muita coisa, mas pouco o evangelho do reino. Eu tenho dividido algumas coisas com algumas pessoas e, às vezes, até com o nosso pastor, da tristeza na minha alma, às vezes, de ver o que se está sendo pregado por aí. Prega-se muita doutrina, muita regra, muita coisa, mas o que transforma, o que faz você estar aqui, foi aquilo que nós já ouvimos hoje aqui. Nós viemos aqui para prestar um culto de adoração a Deus. Nós viemos aqui para adorá-lo. Nós viemos aqui porque Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso Senhor. E muito do que se está ouvindo aí hoje transforma ou até muda alguma coisa superficialmente ou exteriormente, mas mudança interior, aquilo que transforma, aquilo que faz te transportar das trevas para a maravilhosa luz de Cristo, é o evangelho do reino. É Ele que transforma. É esse evangelho que faz diferença na nossa vida. Não é uma palavra de talvez apoio emocional, ou uma palavra de cunho para te tentar levantar, ou de autoajuda, ou de coaching. Não, tudo isso pode ter alguma valia, mas transformação vem quando você é retirado das trevas e colocado na luz do Senhor Jesus. É o evangelho do reino que transforma. Jesus ensinava, pregava e curava. E aí eu vejo o pastor falando assim: hoje o Senhor vai fazer maravilhas aqui. E vai. E vai. Jesus fala lá em Marcos capítulo 16: ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E aí ele diz assim: estes sinais seguirão aqueles que têm dom. Né? Todos os que têm dons. Não. E estes sinais seguirão aos que crerem. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome falarão novas línguas, expulsarão os demônios, pegarão nas serpentes, e se comerem alguma coisa mortífera, ou se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O Senhor está chamando uma igreja que tem fé, que realmente crê na obra que Ele nos enviou para fazer. Não, o Senhor Jesus não falou isso só para aquele povo daquele tempo, porque quando Ele derramou o Espírito Santo sobre a igreja, lá em Atos 2, Ele usa o apóstolo Pedro e diz assim: essa promessa diz respeito a nós, aos nossos filhos e a todos quantos o nosso Senhor Jesus chamar. Você está incluído na promessa. A fé que remove montanhas pode encher a sua vida, e você que crê fazer a obra de Deus como Ele fez na terra. Ele curava todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Ah, irmãos, como o Senhor Jesus quer usar a sua igreja. Nós vivemos um tempo de tanto ceticismo, porque houve tanta coisa mal feita e errada,
que as pessoas não creem mais. Nós estamos vivendo um tempo na igreja que muita gente, isso não é aqui, graças a Deus, mas nós viajamos, nós andamos, ouvimos alguma coisa por aí, e aí estamos vivendo um tempo em que a igreja não crê mais. A igreja pensa que é para o outro ou que já passou. Eu estava com um pastor há uns anos atrás. Ele estava me mostrando uma cidade e me mostrando todas as igrejas daquela cidade, bem próximo a nós, lá em Providence. Ele estava me mostrando a cidade de Providence e falando: ó, pastor, essa aqui é uma igreja assim, com uma bandeira, uma determinada bandeira lá. Essa daqui também, essa aqui também, essa aqui também. E no meio da conversa ele disse assim para mim: o que o senhor acha da volta de Jesus? Um pastor me perguntando. E eu acho que eu entendi pelo Espírito e perguntei de volta para ele: o que o senhor acha da volta de Jesus? Ele estava dirigindo o carro, ele deu uma diminuída na velocidade, foi encostando e disse assim: pastor, eu já não creio mais como eu cria. Misericórdia. E eu passei a entender, nós conversamos um pouco sobre aquilo, e eu passei a entender que um tempo de falta de fé muito grande tem atingido a igreja. Nós conversamos às vezes e parece que o negócio está desbalanceado. Tem mais quem não crê do que quem crê. Jesus disse: quando o Filho do Homem voltar à terra, ele vai encontrar fé? Será que ele vai... Tem alguém que tem fé aqui em nome de Jesus? Você crê que o Senhor Jesus ainda cura? Você crê que o Senhor Jesus ainda faz maravilhas? Você crê que ele ainda batiza com o Espírito Santo? Aleluia, ele faz e ele vai fazer em nome de Jesus hoje aqui. Porque não precisa de movimento, precisa de crer. Precisa saber que ele faz e precisa saber que ele ainda faz hoje. O Senhor Jesus quer usar você, jovem. O Senhor Jesus quer usar você, irmão, irmã, lá onde você está, para que o ministério que Ele tem para a sua igreja na terra seja cumprido, curando. Estes sinais seguirão aos que crerem. Aleluia. Aleluia. E vendo a multidão, irmãos, o individualismo hoje é tão grande que nós não vemos ninguém. E eu não quero dizer nós, em nome de Jesus, eu creio que você vê e eu creio que eu vejo. Alguns anos atrás foi feita uma pesquisa, um experimento no centro, numa praça no centro de Londres. E colocaram um rapaz deitado numa praça, vestido de mendigo ou com roupas bem sujas. E passou uma multidão e ninguém olhou para ele. Pegaram aquele mesmo rapaz e colocaram ele num terno e deitaram no mesmo lugar. Menos de 5 segundos já tinha gente parando e vendo o que estava acontecendo. Parece que nós nos acostumamos com algumas coisas. Hoje nós andamos, saímos, entramos e vamos nos lugares, mercados, coisas, trabalhamos o dia todo e perdemos tanto a visão ou o discernimento dos céus, que trabalhamos com suicidas potenciais ao nosso lado e não percebemos e nem sentimos isso. Quando recebemos uma notícia, levamos um choque. Estávamos em determinado lugar e um amigo notou uma característica, um traço numa pessoa, e eu ouvi um sussurrar: Senhor, salva esta mulher. A melhor coisa que tem é quando nós estamos ligados com o céu, nossos pés estão aqui, eu estou sentindo a presença de Deus aqui tão forte. Nossos pés estão aqui, mas a nossa mente está ligada com Jesus. Quando você consegue ver as pessoas,
Eu me lembro de Eliseu andando com Elias. E os filhos dos profetas vinham e falavam assim: Eliseu, você sabe que ele vai ser tirado hoje, né? Sei, fica aí. Eliseu, fica aqui. Eu vou um pouco mais adiante. Fica aqui. Não, não. Tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei. Mas quando Elias é levado, Eliseu se vê meio perdido. Ele vem, pega a capa de Elias, dobra e chega na beira do Jordão. E agora ele tem o Jordão na frente dele. E ele, então a Bíblia diz que ele fere as águas com a capa. E ele faz uma pergunta que eu tenho com todo o meu coração perguntado: onde está o Deus de Elias? Eu vou traduzir um pouquinho melhor: onde está o Deus dos milagres? O nosso pastor sempre diz assim: a mesa está servida. Somos nós que temos que entender que o Deus de milagres está aqui, mas muitas vezes nós não nos servimos da mesa. Nós estamos preocupados com outras coisas, mas a mesa está servida e o Deus de Elias está aqui. O Senhor Jesus está aqui. Ele vê a necessidade de cada um, mas nós precisamos ver a necessidade das pessoas. Se tem um dom, irmão, que você precisa pedir para Deus, além do batismo com o Espírito Santo, é discernimento. Porque você tem que olhar as pessoas e conhecer aquilo que vai no coração delas, para que você represente Jesus. Não foi uma vez que na Bíblia diz, e Jesus, conhecendo a intenção, conhecendo o coração, conhecendo o interior, o Senhor Jesus quer fazer isso com a sua igreja. É Deus te usando lá na ponta da linha. Já disse, não importa onde você esteja, o importante é você ser usado nas mãos do Senhor Jesus. Ele viu uma multidão e só tem isso, só faz isso, só responde a esse chamado quem tem compaixão por almas. Ele teve grande compaixão delas. Jesus olhava as pessoas, esse sujeitinho aí, viu? Ô sujeito, isso tem jeito não, pastor. Ih, esse aí não tem jeito. Eu tive lá na igreja, eu tenho lá na igreja um casal, e ele dizia assim para mim: a minha irmã nunca pisa nessa igreja. Nunca pisa nessa igreja. Há 3 anos atrás, num chá de mulheres, alguém a convidou e ela foi. E depois desse chá de mulheres, ela nunca mais deixou de ir para a igreja. Não é você quem diz quem Jesus vai salvar. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Ah, pastor, é que meu vizinho você não conhece, ele não presta. Mas o Senhor Jesus ainda transforma. Quem é um testemunho vivo, sou eu. O Senhor Jesus me pegou lá do lixo e me trouxe. E hoje eu estou aqui para a glória dele. E você também é outro. O que é que você tem para oferecer ao Senhor? O profeta Isaías diz isso, Paulo diz isso. Quem deu para ele primeiro, para que depois recebesse dele? Não, foi por misericórdia. Foi misericórdia, foi compaixão, profunda compaixão. Irmãos, não saia daqui hoje, porque talvez você já ouviu essa mensagem 100 vezes. Mas você já pediu para Deus, para Ele te encher de compaixão pelas almas? Eu me lembro quando eu fui chamado para o ministério, principalmente para a obra missionária. Deus usou um pastor dentro da sala da minha casa e disse assim: eu vou tirar o amor que você tem pela sua profissão e vou colocar no seu coração amor por almas. Irmão, crente que não tem amor por almas está com defeito, está com problema. Crente que não tem amor por almas, que entra no modo de autopreservação. Não, eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Não, você vai para o céu. Em nome de Jesus você vai para o céu. Mas você vai sozinho. Você vai com as mãos vazias. Peça a Deus compaixão nessa manhã.
Peça a Deus para que Ele coloque em você o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que você possa esquecer um pouquinho mais de você e lembrar um pouquinho mais daqueles que estão perecendo. Compaixão por almas, esse era o sentimento de Jesus. Eles estavam desgarrados, errantes. Às vezes nós andamos por aí, irmãos. Nós não temos visão para nada, não vemos nada. E às vezes as pessoas estão só precisando de uma palavra, só precisando às vezes de um abraço. Às vezes as pessoas estão precisando de uma palavra, não só de encorajamento, mas de salvação. A gente acredita numa mentira de Satanás. Não, está tudo perdido. Não tem jeito não. Não dá mais não. Irmãos, o que é isso? Onde é que a palavra de Deus não penetra? Qual é o pecado que Jesus não pode lavar com o seu sangue? Jesus quer usar você nessa última hora. Eu estou correndo um pouquinho aqui, mas presta atenção aí. Andavam desgarrados e errantes. Eu não vou percorrer tudo isso aqui não. Mas ovelha desgarrada e errante é aquela que saiu do rebanho, é aquela que está longe. É aquela que... A ovelha ela não presta muita atenção, né? Ela abaixa a cabeça, vai comendo ali. Se não tiver um pastor para trazer de volta, ela daqui a pouco está longe do rebanho. Porque está comendo, vai comendo, come uma graminha mais verde, depois daqui a pouco está comendo uma laranjadinha, uma azul, né? Vermelha. A ovelha vai comendo, né? E a grama do pasto do vizinho é sempre mais verdinha, né? E aí ela vai comendo, daqui a pouco está comendo qualquer coisa. Aí passa mal, aí colapsa, se perde de vez, às vezes se engarrancha em algum engarrancho da vida, né? São esses... Eu sempre falo lá na igreja, pastor, e me perdoe falar aqui, ninguém é proibido de assistir nada, né? Até porque hoje está tudo na mão, né? Ninguém é proibido de assistir nada, ninguém é proibido de ir em lugar nenhum, né? Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A gente ensina, né? Mas tem gente comendo cada comida. A gente tem que ter cuidado. Jeremias, no capítulo 2, o Senhor faz um lamento para Jeremias. Ele diz assim, o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas, trincadas, que não retêm a água. Quantas coisas que estão se aprendendo, se ensinando aí, e às vezes as pessoas chegam com perguntas para nós, em escola dominical, ou em algum culto de estudo, ou depois de algum culto, e fala alguma coisa, eu falo, mas isso não está na Bíblia. Mas foi o livro de São Record, que... A pessoa assiste uma novela lá, que novela é novela. Tá? Pode colocar lá qualquer coisa que o cara quiser, né? Tem. Mas ela vem. Um dia, a mulher estava me perguntando lá o nome da mãe de Pedro. Eu falei, a Bíblia fala da sogra de Pedro, mas da mãe eu não vi o nome dela ainda não. Né? Mas ela sabia o nome da mãe de Pedro. Eu falei, eu já sei onde você pegou a mãe de Pedro aí. Foi no livro de São Record. Ela deu risada. E às vezes a gente se engana, mas Jesus disse assim para um certo povo lá que dava um trabalho, ele falou assim, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Crente vacinado pela palavra de Deus não cai em qualquer armadilha. Crente vacinado pela palavra de Deus não entra em qualquer história. Nós não ouvimos e acreditamos e caímos em qualquer vento de doutrina ou filosofia aí. Como diz o apóstolo Paulo, nós somos guardados porque nós temos o conhecimento da palavra de Deus. Ele diz que ela está aqui nas nossas mãos, ela está na nossa mente e ela tem que estar no nosso coração. O salmista Davi disse, eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Você quer ganhar almas para Jesus? Seu coração é missionário? Seu coração está pronto? Tem que ter compaixão.
As ovelhas que não têm pastor, irmãos, estão todo dia caindo no abismo. Todos os dias alguém cai no abismo e nós estamos vivendo a nossa vida. Eu louvo a Deus pela obra missionária desta igreja. Mas eu tenho que te dizer isso em nome de Jesus. Você pode fazer mais. Você pode fazer mais de todas as formas. Você pode dar um pouco mais, doar um pouco mais. Você pode trabalhar um pouco mais. Aliás, você pode orar um pouco mais por salvação. Você pode orar um pouco mais por aquele vizinho difícil, amigo difícil, colega difícil que você tem. Porque, afinal de contas, é uma alma e o Senhor Jesus quer salvar almas. O negócio dele é salvar almas. Mas vamos seguir. Aí Jesus disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Irmãos, eu já disse aqui, não é falta de lavoura. Nós estamos em qualquer lugar aí, você conhece aqui melhor que eu. Quanto brasileiro, você tropeça em brasileiro aqui, né? Você, pastor, nem fala inglês, mas tem brasileiro aqui, irmão. Olha, vou falar para você. Lá na minha cidade, então, foi passando uma fila de avião, abrindo as comportas e jogando para baixo. Como tem brasileiro? Graças a Deus. Lá não tenho dificuldade para evangelizar. Você tropeça, até os cachorros falam português lá. Então não tem dificuldade para evangelizar. Onde você vai, você fala com gente. E às vezes a gente procurando igreja, às vezes a gente desviado. Quantas pessoas que têm vindo para a igreja desesperados. E o Senhor Jesus conta com você. Porque o maior problema da igreja é a falta de ceifeiros. Mas eu vou falar para você quem são os ceifeiros. Ou a qualidade desse trabalho. Ceifeiro não é qualquer trabalhador. Ceifeiro é uma qualidade de trabalhador diferente. É aquele que o apóstolo Paulo disse que um planta, um rega e quem dá o crescimento é Deus. Mas precisa existir alguém que faça a ceifa. Precisa existir alguém que faça a colheita. Como eu disse aí, tem muita gente, tem muita lavoura para ser colhida. E muitas vezes a gente não presta atenção ou acha que esse é o trabalho do departamento de missões ou do departamento de evangelismo ou então do pastor. E nós nos acomodamos. Esse é o único trabalho que não tem departamento. Esse é o único trabalho que o Senhor Jesus mandou aos que creem. Mandou aqueles que creem fazer. Não é só o departamento de missões ou de evangelismo, porque nós departamentizamos ou departamentamos a igreja e aí a gente fala, não, isso aqui só o departamento tal que faz, isso aqui só esse que faz. Não, senhores, a palavra de Deus, o Senhor Jesus nos chama para sermos ceifeiros. Aliás, essa oração aqui ela é tão profunda e nesses poucos minutos, deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor Jesus faz uma oração aqui para os ceifeiros e quem ora, ele fala para nós orarmos. E a gente ora, e você já percebeu que quando a gente ora por alguma coisa, nós podemos e corremos o risco de sermos as respostas daquela oração? Você já percebeu isso? Às vezes você está orando por alguma coisa, Senhor, abençoa aquela família, faz isso, e o Senhor coloca, se você orar mesmo com compaixão, muitas vezes o Senhor vai colocar em você o desejo de ser a resposta. Tem uma oração que eu faço, eu aprendi, nas minhas manhãs eu falo para Deus, Senhor, faça de mim hoje a resposta da oração que alguém fez hoje. Ou que alguém vem fazendo. Você já teve a oportunidade de alguém dizer para você assim, ao término de alguma coisa ou de algum encontro, dizer assim, você foi resposta de oração? Já ouviu isso? Aqui é o que o Senhor Jesus está falando. Orai, rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros. Se você pegar essa palavra no original, você corre o risco de ser esse ceifeiro. Você corre o risco. Você corre o risco de estar orando para que o Senhor o use. Eu não sei se você está entendendo.
Mas eu acho que o Senhor Jesus hoje, nesse culto de missões, está dizendo assim: pastor Joel, esta igreja está cheia de ceifeiros. E nós estamos orando para que o Senhor Jesus levante essa igreja de uma maneira completa e total, para que faça a obra dele, não só aqui, mas onde o Senhor Jesus chamar, ou onde ele mandar. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande. Eu disse que não ia aprofundar muito aqui, mas esse verbo mandar aqui é o verbo expulsar para fora. É empurrar. Quer ser usado por Jesus? Aí tem gente que vai falar: não quero não, pastor, vai que ele me empurra para esse negócio. Mas nós que queremos ser usados por Jesus, quando nós oramos, você está dizendo assim: Senhor, me empurra. Eu vou te explicar de maneira bem suave isso. Comece a orar, e eu sei que talvez você já faça isso, pedindo a Deus oportunidades. Senhor, me dê oportunidade hoje de compartilhar o teu evangelho. Senhor, crie um encontro divino hoje. Me coloca na frente de alguém hoje. Pode ser no parque, pode ser no trabalho, pode ser no supermercado, mas me dê a oportunidade hoje de orar por alguém, ou de ser a resposta da oração de alguém, ou de ser a salvação de alguém, em nome de Jesus. O Senhor Jesus, ele está falando aqui que Deus tem trabalhadores e que só Ele pode mandar, mas eu e você temos que estar disponíveis. Eu e você, a qualidade do ceifeiro que o Senhor Jesus está chamando aqui envolve disponibilidade para o trabalho. Você precisa estar disponível para o trabalho. Você não pode estar fechado para esse trabalho. Culto de missões não é mais um culto para a gente orar para um país ou para algum missionário que está no país. Culto de missões, o pastor Joel falou aqui hoje, é para você ser cheio do poder de Deus, para sair lá, assim como ele disse, ser-me-eis testemunhas. Culto de missões é para você sair daqui em chamas. É para você sair daqui cheio do Espírito Santo, para que quando o Senhor te empurrar para aquela pessoa, você não vire as costas. Te empurrar para a ceifa, ou dizer assim: olha, você precisa fazer isso aqui, ou apontar alguém para você e dizer: ore por ele, ora por ela. Eu não sei aqui, lá para cima, lá no norte é mais difícil, mas como é difícil orar em público por alguém, não é? Não é? A gente encontra uma dificuldade, a gente tem vergonha, não sei, é uma coisa do inferno. Até parece que a gente está roubando ou furtando alguma coisa, quer fazer escondido. Onde estão os crentes? Onde está a igreja do Senhor Jesus? Eu quero aqui, em nome de Jesus, dizer que a balança não vai ser desigual. O Senhor Jesus tem um chamado nesse último tempo, nesse último minuto da igreja na terra. A parábola das 10 virgens em Mateus capítulo 25 diz que à meia-noite houve um clamor. Esse clamor é um clamor de despertamento. O Senhor Jesus vai despertar a sua noiva e Ele pode e quer começar hoje um despertamento. O Senhor Jesus diz que haverá um grande clamor, ou um clamor, e é um clamor de despertamento. As 10 dormiam, mas 5 delas estavam preparadas. E lá em Cantares, no capítulo 5, a noiva disse assim: eu dormia, mas o meu coração velava. O coração da igreja que vai ser arrebatado, o coração da igreja missionária tem que estar preparado e tem que estar velando. Vai sim, e já está acontecendo um grande avivamento dentro da igreja e nós somos parte dele. O Senhor Jesus conta e espera que você esteja pronto para responder a esse chamado. Eu quero, em nome de Jesus, dizer para você que o Senhor Jesus conta com essa qualidade de trabalhador nesta última hora,
ceifeiros que estejam disponíveis, que ouçam a voz do Espírito Santo. Ouçam a voz do Espírito Santo, que sejam submissos à palavra de Deus e à igreja do Senhor Jesus, e que possam trabalhar, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, meu pastor, em nome de Jesus. Muito obrigado. Glória a Jesus por essa boa palavra de Deus para o nosso coração. Missão é muita coisa para muita gente. Muitas pessoas interpretam missão de muitas maneiras diferentes. Talvez o que você pense sobre missões nem seja exatamente o que eu penso a respeito da missão. Missão para alguns é enviar, para outros é orar, para outros é financiar. Para outros é criar condições sociais, intelectuais, ou seja, mandar roupa, mandar alimento, ou então criar condição para a pessoa ter uma formação intelectual. Escola, nós estamos trabalhando forte, né, Pastor Cássio e irmã Ruth, para que a nossa escola, que já está além fronteiras, vá mais longe. Nós queremos alcançar aquelas pessoas que não podem pagar o BCA. Pessoas que não têm a menor condição, que não têm a menor expectativa de vida. Você já conversou com alguém que não tem expectativa de futuro? O futuro para essa pessoa é contrair AIDS e morrer. Ou talvez morrer de malária. Como nós encontramos lá em Moçambique, por exemplo. Quando as crianças, você vê cabelinho bem aparadinho e tal. Não é aparadinho. É grudado na cabeça porque a subnutrição não deixa o cabelo crescer. Mas pelo menos eles estão barrigudinhos. Não, mas não é por causa de comida. É por causa de enfermidade. Quando eles vêm para as reuniões, a pessoa vem toda rasgada, vem com roupas rasgadas. Eu não sei você, eu não consigo dormir com esse barulho. Enquanto nós escolhemos o que comer, enquanto nós desperdiçamos comida. Eles estão comendo uma tapa, uma papinha de milho branco com a chima, não é? Com uma folha de abóbora. Isso é a matapa. É o que, às vezes, eles comem uma vez por dia. A menina, quando entra na puberdade, existe uma festa de celebração que seria mais ou menos como o aniversário de debutante, né, de 15 anos. E quando ela entra na puberdade, ela, muitas vezes, ali já é abusada por algum adulto. E já contrai AIDS. E já engravida. Então você vê uma menina de 12 anos de idade com um bebezinho nas costas. Você fala, é o irmãozinho dela. Não é irmãozinho dela. É dela. É filho dela. Só que ela está com AIDS. E ela vai morrer. Ela não tem expectativa de vida. Ela não pensa assim, se ela vai se formar. Aliás, ela não vai nem para a escola. Ela não tem escola para ir. Então, nós pensamos em missão não de maneira intelectual, social, mas de maneira integral, espiritual, social, intelectual. Nós levamos escolas, nós levamos suprimento. Você vê uma foto daquelas crianças lá na África, mais de 300 crianças. A maioria delas com uma camisetazinha azul que você deu, que você contribuiu para comprar. E algumas delas sem a camisetinha azul, porque a camisetinha ficou em casa, ou então deu para o outro irmão pegou, a escola vai dar outra para ela, e ela deu para aquele irmão. Né? E aquelas crianças estão vestindo e estão comendo lá na escola, porque você contribuiu
Mas isso não é missão integral. A verdadeira missão é aquilo que nós ouvimos hoje. É a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. É pregar a pessoa que ela tem sim uma esperança de vida. Se ela aceitar Jesus como Salvador, aqui ele muda todas as coisas. Ele salva, ele cura, ele transforma, ele abre portas, ele faz maravilhas. Mas lá no céu ela vai ter a vida eterna. E ela vai andar em ruas de ouro, em nome de Jesus. E ela vai morar numa mansão muito linda, que Jesus já preparou para ela. Glória a Jesus. Isso é missão. E a Bíblia diz que aquele que ganha almas, sábio é. Não é? Quem ganha alma é sábio. E o pastor insistiu aqui, se você não ama os perdidos, falta alguma coisa em você. E eu sei que ele estava sendo bastante kind, porque ele está falando a um rebanho que não é o rebanho que ele está servindo como pastor. E como eu sou o seu pastor, então eu digo para você, se você não ama os perdidos, você não é crente de verdade. Você não é crente nem aqui nem na China. Se você não tem misericórdia de quem está morrendo no pecado, você não é crente de verdade, você não ama a Deus de verdade. João disse que quem diz que ama a Deus e não ama seu irmão, é o quê? Mentiroso. Como é que ele ama a Deus a quem nunca viu, e o seu irmão está diante dele todo dia, e ele não ama? Existe uma coisa pior, irmãos, do que a situação que a humanidade chegou? Por favor, preste atenção nesses poucos minutos. Eu prometo que termino antes das 14h. Olha a situação que nós, como seres humanos, chegamos. Você passa por uma pessoa caída, não faz a menor conta dela. Mas se a pessoa estiver de paletó e gravata, você para saber o que está acontecendo. Quer dizer que com outro que é miserável, não está acontecendo nada? Talvez o de paletó e gravata está caindo ali uma vez na vida, mas o outro está caído ali sempre. O que está acontecendo conosco? Parece que a gente desaprendeu a viver. Parece que nós perdemos a sensibilidade. Sabe o que é isso? Nós nos acostumamos com a desgraça, com a miséria e com o pecado. Sabe o que é isso? Nós nos acostumamos num jeito de ser crente e a gente acha que vir para a igreja domingo is enough. É o suficiente. Não basta eu estar na igreja domingo. Se eu vier domingo na igreja, tá, eu já estou me aproximando de Deus. E a gente se acostuma a ser crente. E a gente acha que a gente é cristão de verdade. E se a gente passa e não tem misericórdia daquelas pessoas? Isso é ser crente de verdade? Olhar para uma pessoa no pecado, olhar para uma pessoa afligida, às vezes por uma enfermidade, ou afligida às vezes por uma opressão maligna. Existem pessoas que saíram de casa hoje debaixo de opressão maligna. Um demônio perturbando a vida da pessoa para derrubar aquela pessoa, para destruir aquela pessoa. Talvez durante a semana até o suicídio passou pela sua cabeça. Eu só vou reformular essa frase que eu falei agora, me desculpe. Eu só vou tirar o talvez. Você está aqui hoje, essa semana, suicídio passou pela sua cabeça. Cruzou a sua mente. Você fala, não, acho que a melhor coisa para mim é tirar a minha vida. Se continuar desse jeito, eu vou tirar a minha vida. Você está aqui hoje porque Deus te trouxe, porque Deus te ama. E o problema conosco, e o problema que está acontecendo, é que nós não estamos sendo crentes de verdade. Nós não estamos sendo cristãos de verdade. Nós não queremos tratar com aquela pessoa que está caída, porque eu não quero criar problema para mim. Sabe, o problema hoje é aquela história de comunhão. Eu não sei onde foi que nós falamos isso esses dias, acho que anteontem talvez, com alguém. O problema hoje é que nós queremos ganhar os perdidos para Jesus, mas não queremos nos envolver com eles. Foi na quinta-feira aqui, né? Com os pastores. Nós não nos queremos envolver com eles. Nós queremos, na verdade, que o pecador aceite a Jesus como Salvador. A gente vai ver ele na igreja e tal, mas não quero saber do problema dele, pelo amor de Deus, já tenho bastante.
Por favor, não me fale problema de ninguém. Isso é ser cristão? Deixa eu falar uma coisa para você. Os cristãos da igreja primitiva, eles não estavam preocupados que aquele cara que aceitou Jesus estava precisando de $100 e ele ia ter que emprestar. Ou de $500 ele ia ter que emprestar. Ou ele não tinha dinheiro para pagar aluguel e ele ia ter que ajudar. Eles não estavam preocupados com isso. Pelo contrário. Eles estavam preocupados que alguns não tinham nada e outros tinham muitos. Então, aqueles que tinham mais, vendiam as suas propriedades e saíam, colocavam o dinheiro na mão dos apóstolos. Os apóstolos estavam suprindo a necessidade de todo mundo. Suprindo a necessidade de todos. Mas hoje nós temos cuidado. Aí sabe o que acontece? Nós somos um cristão fraco. Um cristão meia sola. Um cristão que não é cristão de verdade, porque ama a Deus de verdade, ama a Deus 100%, mas você serve 30% só. Serve 20% só. Se Deus te pediu que você tenha, opa, é como o mancebo rico, o jovem rico. Não, aí Deus não mexe não, porque no bolso dói muito. Dói muito você tirar alguma coisa aqui do meu bolso, vai doer demais. Que qualidade de cristãos nós somos? Será que nós não acreditamos mais no poder de Deus? Você acha que Deus vai pedir, ou Deus vai dizer para você ajudar alguém com 100, com 200, com $500 e vai deixar você em necessidade? O Deus que te dá poder para ajudar alguém é o que te dá poder para ter para ajudar. É aquele que tem muito mais para lhe dar. Existem algumas pessoas que não dizimam e falam, pastor, olha, eu não dizimei porque não estava tendo, pastor, sabe, está muito apertado. E vai ficar pior. E vai piorar, porque a Bíblia diz que quem não dizima está roubando a Deus. Vai ficar pior ainda. Malaquias disse isso. Vocês me dizem que te roubamos, Deus. Vocês estão me roubando, mas como assim nós estamos te roubando? Nos dízimos e nas ofertas. Você nunca me viu falando em dízimo aqui, não é? Verdade ou não? Dificilmente você me vê falando em dízimo aqui, eu não. Me perdoe, viu? Eu vou falar mais. É sim, é porque eu estou vendo gente que está começando a andar de carro velho, tem gente começando a ficar doente, tem gente começando a ficar endividada. Sabe o que é isso? É falta de ser fiel a Deus. É falta de ser fiel a Deus em tudo. Não é a igreja, não é o pastor. Não, a igreja Deus cuida dela. A igreja Deus supre com aqueles que são fiéis. Mas se o pastor prevaricar e ensinar, aí ele vai ter problema. Aí ele vai ter problema. A qualidade de cristão que nós somos depreciou demais. E algumas coisas básicas da cartilha nós perdemos. Portanto, perdemos a sabedoria de ser gente, de ser cristãos de verdade. De o mundo olhar para nós e ver diferença entre nós e o mundo. Nós ficamos esperando que os homens vejam o brilho do Espírito Santo em nós. Como? Com essa saia justa desse jeito? Como com essa saia curta desse jeito? Como com essa roupa insinuante que você anda? Como é que o mundo vai ver brilho de crente em você? Come on! Você está brincando comigo. Isso é piada. Eu estou falando para você da qualidade de cristãos que nós temos nos nossos dias. As pessoas olhavam para os cristãos e viam diferença. E falavam, por quê? Por que o seu cabelo é diferente? Por que o seu porte é diferente? Por que você se veste diferente? Por que você é diferente das pessoas? Por que você é diferente dos outros? Às vezes não é porque você se veste diferente, é porque você se veste. Né? Por que você é diferente das pessoas? O que acontece? As pessoas ficam curiosas para saber. E aí elas olham para você e falam, deixa eu procurar alguma coisa a mais. O que tem diferente aí? Aí elas vão ver o brilho. Aí elas começam a ver o brilho. Se você está como diz lá no Ceará, na bacia das almas, né? Se você está nesse aquário aí que todo mundo é peixe, é tudo igual, não vai ter diferença nenhuma. Mas se você é cristão de verdade, o mundo vai ver diferença em você. Quando você olha para a palavra de Deus, os cristãos eram diferentes dos homens em tudo. Os homens e mulheres de Deus eram diferentes dos homens e mulheres
lá fora em tudo. Eles se vestiam diferente, eles comiam diferente, eles andavam diferente, eles falavam diferente. Alguns comiam até gafanhoto com mel silvestre, não é verdade? Outro comia carne que o urubu trazia, e o negócio era por aí. Outro vestia com pelo de camelo, com pelo de animal. Né? Falei, mas esse camarada aí que se veste desse jeito aí, né? É tudo diferente. Com o crente é tudo diferente. Sabe por quê? A nossa cartilha está aqui. Qual é a diferença maior? Nós temos gozo na alma e alegria no coração. Ser crente, o gostoso, não é só hoje nesse culto, é amanhã de manhã. Quando o dia amanhecer. É na terça-feira, na quarta, na quinta, que você não vai estar aqui no meio de todo mundo, mas você vai sentir a alegria do Espírito de Deus na sua vida e no seu coração. Você não vai ter vontade de se suicidar, pelo contrário, você vai ter vontade de arrancar alguém da morte. Vou lhe fazer uma pergunta hoje, que é uma manhã missionária. Você não ama os perdidos? Você não ama as pessoas que estão morrendo lá fora? Você não se importa pelas pessoas que não têm Jesus, que estão tão perto de nós, mas não têm Jesus? Onde está em nós o amor de Deus, o verdadeiro amor de Deus? Rutinha, você me ajuda? Uma noite eu estava orando, estava passando um problema muito grande, e o pastor falou de resposta de oração. E eu quero lhe dar 2 testemunhos em 30 segundos. O primeiro, quando nós estávamos no ELAD, nós estávamos indo para a igreja. Um pastor foi me buscar no hotel, estava me conduzindo para o templo. E ele, no meio da viagem, meu telefone tocou e era um amigo do Brasil com quem eu não falava há muito tempo. Muito tempo que eu não falava com ele por telefone. A gente se encontra no Brasil quando eu vou lá e tal, mas não falávamos. E ele me ligou e me disse, Joel, Deus me deu um sonho com você. Eu estava num determinado lugar e me encontrava com um pastor que trabalha com você, e eu não sei quem é, ele disse. Mas eu entendia que ele trabalhava com você. E ele falou para mim, irmão, não vá por aqui não, tem uma cobra ali na esquina. Cuidado, para ela não picar o senhor, porque ela já picou o pastor Joel. E ele falou para mim, me perdoe, meu amigo, mas picada de cobra é traição, é queda moral, estas coisas. Eu disse para ele, obrigado, meu irmão, ore por mim. E eu disse para ele, e ele falou, olha, me perdoe, talvez seja uma meninice, mas eu, desde ontem, foi de anteontem para ontem que eu tive esse sonho, eu estou perturbado com esse sonho, para lhe contar esse sonho, talvez para lhe prevenir, eu não sei o que aconteceu. Mas no sonho a cobra já tinha te picado. Mas a minha esposa me perturbou para eu ligar para você e falar isso para você. E eu falei para ele assim, você tinha que ter me ligado agora. Porque nós chegamos aqui em Londres e as pessoas, meu pai com a minha irmã e minha esposa saíram com um pastor para comprar alguma coisa. E eu fiquei, não tínhamos reunião à tarde, só à noite. E eu fui para o hotel e fui orar. E eu disse para ele, a cobra tinha me picado. Nós viajamos para Londres, eu estava feliz com meu pai, a Mabel, com todos ali, minha irmã, feliz, todo mundo ao redor, mas o meu coração estava sangrando, porque eu tinha recebido uma seta antes de viajar. Uma notícia daquela de ruim que entristece o seu coração. Meu coração estava muito amargurado, embora eu estava tudo bem, todo mundo vendo tudo bem, e eu também não estava fingindo nada com ninguém, porque eu estava feliz de estar ali com meu pai, mas o que estava lá dentro era o que eu estava vivendo. E na minha oração eu disse, Deus, fala comigo, usa alguém para falar comigo, Senhor. Eu levantei, me banhei, me troquei, fui para a igreja. Antes de chegar na igreja, Deus usou alguém para falar comigo. Deus me respondeu, porque Deus me ama, porque Deus te ama. Imediatamente curou o meu coração daquela seta que eu tinha recebido. E aquele pastor começou a chorar do outro lado. Ele disse, eu estava com medo de falar isso para você.
Ele começou a chorar do outro lado do telefone e a glorificar a Deus. Eu disse, você tinha que ter ligado para mim agora, porque se você tivesse ligado de manhã, eu não teria pedido ainda para Deus falar comigo. E esse é um sinal, Deus falou comigo. Eu pedi para Deus falar e Deus falou comigo. Você não está entendendo? Quando você pensou em suicídio essa semana, você falou, Deus me ajuda. Deus está falando com você. O socorro chegou, a cura chegou, a resposta chegou. Você não vai se suicidar. A sua solução não é a morte. Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Você vai fazer tanta coisa boa ainda na vida. As pessoas vão se orgulhar de você. Vai ter gente que vai olhar para você e vai dizer assim, eu agradeço a Deus pela sua vida. Vai ter gente que vai olhar para você e vai falar assim, você não sabe como você me ajudou. E você vai ficar, mas como eu ajudei você? Como assim? Deixa eu dizer uma coisa para você, em nome de Jesus. A única coisa que você precisa é ser ceifeiro. É você se colocar nas mãos de Deus e dizer, eu estou aqui, Deus. Qual é a lavoura hoje? É trigo? É milho? Qual é a lavoura hoje? É algodão? O algodão tem espinho, machuca para colher. Não é? Qual é a lavoura? Eu estou à tua disposição. Às vezes a lavoura é gostosa de colher, mas às vezes a lavoura é difícil também, machuca as mãos. Seja lá o que for, Deus vai te dar habilidade para fazer. Eu nunca pensei que a nossa igreja fosse fazer o que a gente faz, sendo uma igreja pequena. Aliás, eu estou impressionado que durante o culto eu pedi para o pastor Luciano contar as pessoas aqui dentro para a gente distribuir para você. Isso aqui já está com o endereço lá do parque, tá? Para você levar para os seus convidados para o próximo culto. Eu pedi para ele contar. 283 adultos tem aqui hoje. Eu falei que talvez 200 e olhe lá, não é? Então, glória a Deus aí, pelo amor de Deus. Nunca imaginamos que nós poderíamos chegar em tantos países do mundo. Só uma coisa, eu não subestimo a Deus. Eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou fraco, que eu sou limitado. Às vezes eu vou andando e às vezes eu vou arrastado. O Espírito de Deus me arrasta. Às vezes Ele me empurra para fora. Ele expulsa. Missão é assim. Você ama Deus e quer andar no centro da vontade de Deus, mas você constrói o seu mundo. E você fala, o mundo ideal da missão é esse. Eu iria para tal país, eu iria lá não sei para onde, ou eu iria fazer missão em tal lugar. E o Espírito de Deus te expulsa dos seus projetos e mergulha você no projeto de Deus, porque Ele sabe que você ama Deus e que você quer fazer a vontade de Deus. Então no centro da vontade de Deus você vai ser muito mais feliz do que nos seus projetos. Presente sou eu. E o Senhor expulsa. Eu não subestimo a Deus. Eu sei que qualquer coisa que Deus quiser fazer, Ele pode fazer. E se Deus me disser, vai para tal lugar, eu não tenho medo, eu vou em nome de Jesus. Porque Deus vai fazer. Ele é poderoso. Eu tenho limitação, mas se Deus me mandar é porque Ele vai me capacitar. O importante é você não ter medo. Você é um missionário. Você é uma missionária. Não tenha medo de orar em público. Não tenha medo de falar de Jesus. Foi Jesus que... Não, mas aqui a lei diz que não pode. A lei é menor do que a lei do céu. A lei é menor do que a ordem de Deus. A lei é menor do que a ordem do Senhor Jesus Cristo. Fale do amor de Deus. De um jeito ou do outro. Fale do amor de Deus. O que faz falta da missão é poder de Deus. Hoje Jesus Cristo cura. Hoje Jesus batiza do Espírito Santo. Hoje Jesus transforma vidas. Hoje Jesus faz maravilhas. Hoje Jesus entra no seu lar. Eu vou repetir. Hoje Jesus está entrando na sua casa. Hoje Jesus está consertando o seu matrimônio. Em nome de Jesus, creia. Ele vai começar uma quebradeira tão grande lá. Vai ser estrutura do cão ruindo. Vai ser coisa maligna sendo quebrada. Coração duro sendo arrebentado. A palavra de Deus diz que a Bíblia é o martelo que esmiuça a penha. Faça a sua parte, ceifeiro,
Ele te dá todo o equipamento para colher, mas quem vai fazer a colheita é você, em nome de Jesus. É você que vai fazer o culto doméstico, é você que vai fazer o jejum, é você que vai ler a Bíblia com a sua família na sua casa, é você quem vai tomar iniciativa, é você quem vai aceitar o desafio, é você quem vai parar de ficar choramingando pelos cantos da casa, macambúzio e sorumbático. É você que vai parar de ficar chorando, dizendo: ai meu Deus, não aguento mais. Até quando essa luta? Não, em nome de Jesus, se levante ereto, em nome de Jesus. Levante a sua cabeça e diga: vamos embora. Se é para enfrentar a luta, conta comigo, Jesus, vamos lá. Vamos lutar, vamos batalhar, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Você não precisa ter estratégia, Deus tem estratégia. Você não precisa ter a visão, Deus tem a visão. Você só precisa de um cântaro vazio com uma tocha acesa dentro. Você só precisa disso. E o instrumento que está na sua mão vai quebrar a tocha, vai quebrar o vaso, e a tocha vai aparecer em nome de Jesus. Você só precisa ter coragem de ir para a guerra e não ser uma pessoa que não vigia. Você não pode lamber a água, você tem que pegar a água e trazer na sua boca. Tem que trazer água na sua boca. Trazer água na sua boca, as porções. Porções. Sabe qual é a diferença? É aquela pessoa que, quando chega na beira do lago, ele mete a cara assim no lago para beber a água. Parece que ele quer beber o lago todinho, né? É aquele gaúcho teimoso. Tem gaúcho aqui, não? O gaúcho estava morrendo afogado. Quando ele chegou na beira da praia, empurraram a barriga dele, colocou aquele monte de água para fora. Mas ele, para não perder a linha, ele olhou para aquele marzão assim, que é enorme, e falou para o mar: tchê, Ribeirão, da próxima vez te bebo inteiro. Para não dar o braço a torcer, né? Quer beber água toda de uma vez. A diferença daquele outro que vai lá e pega um pouquinho, pega um pouquinho, é ele, pega um pouquinho. Qual a diferença, pastor? Meter a cara na água é 1.800. Deus, fala comigo. Profeta, ora aí, fala comigo agora. Eu não quero ter o trabalho de ficar orando, o trabalho de ficar lendo Bíblia, o trabalho de ficar jejuando, esse negócio de procurar me aproximar de Deus e ter comunhão com Deus até Deus falar comigo. Isso demora demais. Nós estamos no mundo da cibernética. Apertou o botão, cadê a resposta? Ora aí, profeta. Ele: terra, eis que te digo, varão, o tempo é chegado. Faltam 5 anos ainda para a bênção chegar. Eu não estou dizendo que os profetas são mentirosos, não. Tem gente que mente na profecia, que não é profecia profetada, mas tem gente que mente pregando também. Tem gente que mente cantando também, porque a vida dela não é nada daquilo, não é? É diferente. Agora, aquele que vai lá e pega água, todo dia um pouquinho, todo dia uma mãozadinha, todo dia um pouquinho, dá uma voltinha mais um pouquinho, mata um pouquinho mais a minha sede. Dobra o joelho mais um pouquinho. Eita, está parecendo um calinho no joelho. Está começando a ficar bom. Vai ficar melhor. Eu jejuei já essa semana, mas eu vou jejuar de novo. É mais um pouquinho. É Deus e eu. Deus e eu. Deus e eu. Entende? A oferta movida. A oferta alçada. Aquela oferta que é para Deus da sua vida. Ceifeiro tem coragem. Ele não precisa ter a visão e a estratégia. Deus tem e já passou para o líder. Já passou para o pastor. Já passou para o ministério. O ministério tem as diretrizes. Você só precisa se engajar na peleja, que o Senhor vai te dar vitória. Não fique achando que como espectador você vai ganhar alguma coisa. Você vai ficar batendo palma para quem está ganhando, tá? Você está ovacionando a vitória alheia. Você está se alegrando na bênção dos outros. Está na hora de você entrar em campo. Está na hora de você ser protagonista e deixar de ser plateia, em nome de Jesus. Deus te levanta hoje, em nome de Jesus, para fazer algo para Deus. Pare de ficar assistindo e comece a fazer em nome de Jesus. E naquela madrugada eu estava muito triste, amargurado. Já tinha orado, jejuado, chorado. Teve uma hora que eu não aguentei mais. Nossa casa tinha uma edícula no fundo, uma casinha no fundo. E naquela madrugada eu saí e fui para aquela casinha.
Eu estava orando, já não tinha mais nem palavra para falar para Deus, enquanto eu estava sofrendo. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou começar a adorar a Deus. Eu vou começar a adorar a Deus. Eu comecei a adorar a Deus. E adorei a Deus, adorei a Deus. Esqueci que estava com problema. E naquela adoração Deus me visitou. E eu senti a glória de Deus naquele lugar, naquela sala que eu estava de uma maneira tão extraordinária. E eu caí no chão, prostrado, chorando, glorificando a Deus, falando línguas estranhas. E de repente eu comecei a ouvir na minha alma. Você já ouviu com a alma alguma vez? Alguma vez Deus já falou na sua alma e você ouviu na sua alma, lá nos seus sentimentos, lá na sua razão perfeita, no seu intelecto, lá no centro da sua vontade, do seu livre-arbítrio. O Espírito de Deus falou assim para mim: vai buscar as almas que com sangue eu comprei. Vai, te louvarei, que sou contigo ali também. Vai levar o pão àqueles que famintos estão. Leva a semente e traz cheia a mão. Leva a semente e traz cheia a mão. Em forma de canção, o Espírito Santo falou assim para o meu coração: não quebranta o teu coração ver as almas que chorando estendem a mão. Desperta hoje, antes que seja tarde, antes que a porta venha a se fechar. Será que não quebranta o teu coração que pessoas estão morrendo lá fora? Eu tenho te dado condição, eu tenho te abençoado, eu tenho te prosperado. O que você acha que eu não posso fazer por você? Eu queria falar uma coisa aqui, mas eu não queria que você me levasse a mal. Por favor, não me leve a mal e me perdoe, né? Eu fui deputado no Brasil, mas Jesus já me perdoou por isso. Isso é para quem tem capacidade, é para o pastor Noé, assim, né? Sabe, como filho diferente, você chegar a ser um deputado. E aí, quando eu saía da Assembleia, o pessoal falava: ei, Joel, você está indo para onde? Estou indo para a Assembleia. Não, você está na Assembleia. Eu falei: não, essa aqui é a Assembleia dos homens. Eu estou indo para a Assembleia de Deus. E alguém fala para mim: você sente saudade da Assembleia? Não, nem do salário. Eu ganhava R$3.500, $3.500 na época, equivalente a $3.500, mas é R$3.500. É o que eu ganhava naquela época. Presta atenção. Nunca Deus deixou que eu tivesse um nível de vida inferior ao anterior a obedecer à vontade dele. Quando eu fui para a Assembleia, eu estava pensando em negócios, estava fazendo negócios, e depois Deus me chamou para trabalhar na obra. Eu fui para a obra, Deus me abençoou. Fui para a Assembleia Legislativa, Deus me abençoou. Saí de lá, Deus me abençoou. Quem te prospera é Deus. Você não depende de dinheiro ou do homem para prosperar, não. Você só precisa estar no centro da vontade de Deus. Você só precisa ter coragem de dizer: eis-me aqui, Senhor. Ceifeiro, por favor. Ceifeira, por favor. Se levante do seu lugar e venha se apresentar ao seu Senhor. O Senhor da Seara está ali esperando. Ceifeiro, vem doente que Jesus vai te curar. Ceifeiro, vem sem batismo no Espírito Santo que Jesus vai te batizar. Ceifeiro, vem mesmo que você esteja preso ao pecado, hoje Jesus vai te libertar. Ceifeiro, vem mesmo se você estiver preso ao vício, vem aqui, Jesus vai te libertar hoje. Vem em nome de Jesus. Desperta hoje antes que seja tarde.
buscar as almas que com sangue eu comprei. Vai, te louvarei, que sou contigo aqui também. Vai levar o pão àqueles que famintos estão. Leva a semente e traz cheia a mão. Leva a semente e traz cheia a mão. Vai buscar as almas que com sangue eu comprei. Vai, te provarei que sou contigo ali também. Vai levar o pão àqueles que famintos estão. Leva a semente e traz cheia a mão. Leva a semente, aleluia, e traz cheia a mão. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, nós não temos dúvida nenhuma, Pai. Deus, nós não temos palavras, Senhor, para Te agradecer pelo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós, ó Deus. Pelas vitórias, ó Pai, pelas conquistas. Meu Deus, nessa hora que Teu povo se ajoelha aqui diante do Teu altar, Senhor, nós queremos pedir que o Senhor, em nome de Jesus, Senhor, olha os corações que estão aqui, Senhor, derramados na Tua presença, meu Deus. Atende, Senhor, o pedido de cada um. Cura, meu Pai, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Derrama as bênçãos do céu, Senhor, que o Senhor tem prometido na vida de cada um deles. Glorifica o Teu nome, Deus, na vida de cada um, meu Pai. Que as pessoas possam sair daqui, Senhor, curadas para a glória do Teu nome, Senhor. Saradas, Senhor, da alma, Pai. Saradas, ó Deus, de tudo aquilo que tem afligido a vida delas, ó Pai. A Tua palavra foi pregada aqui nessa manhã, meu Pai. E existem corações aqui, Deus, que estão derramados na Tua presença, clamando, Senhor, e dizendo: usa-me nas Tuas mãos, Pai. Atende, Senhor. Usa esses filhos, esses Teus filhos, ó Pai, para levar a Tua mensagem, Senhor, para levar o Teu evangelho, Senhor, aos quatro cantos dessa terra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. O Senhor conhece cada coração aqui nessa manhã, meu Pai. Aleluia! Glória seja dada ao Teu santo e bendito nome, Senhor. Também quero incluir nessa oração, Senhor, o nosso irmão Adriel, Senhor, o diácono Adriel, Pai, que vai passar por um procedimento cirúrgico nessa semana, Senhor. Que o Senhor possa estar ali, Deus, usando as mãos daqueles médicos, ó Deus, que vão tratar do Teu filho, Pai. Te pedimos, Senhor, cura para a honra e glória do Teu nome, Deus. E é o que nós te pedimos e te agradecemos tudo no nome de Jesus.